Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Hoje eu vou entrevistar mais uma mãe que está em busca da filha. E antes da gente começar, eu peço que você, por favor, se inscreva no canal e assim a gente pode ajudar a dar voz a outras mulheres como a Neide. Muito obrigada. Neide, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, agradeço muito a gente poder estar aqui para contar um pouco da história. Não posso contar muitos detalhes no momento, mas a gente vai contando o que pode, né? Depois, mais tarde, podemos fazer outro com a Moara. Obrigada a você por compartilhar a sua história, o que a gente estava falando um pouquinho antes. Eu acho que essas histórias ajudam outras mulheres, né, a entender um pouco o contexto de que é morar num outro país, conhecer um estrangeiro. Claro, cada um tem uma história de vida e Sim. não é todo mundo que vai passar por coisas ruins, mas a gente precisa tomar cuidado nessa vida. E está comigo aqui também o Valentino, que é o marido da Neide, da Neide, e está aqui com a gente. Ele vai, quando a Neide a Neide está bem estressada com todo esse processo e tudo, então o Valentino ele vai dar aqui um apoio para a gente. Obrigada, Valentino. Muito obrigado. Olá a todos que estão assistindo. Vamos nessa. A gente tem que divulgar mesmo a situação, como você disse, para alertar outras mulheres, outras pessoas no geral, e também expor o que está acontecendo, que é uma situação completamente esdrúxula e desumana, tanto com a Neide, como principalmente com a Moara, que é uma adolescente que deveria ter voz e está sendo calada pelas autoridades, tanto brasileiras como suíças. Nós vamos sim falar o que a gente pode falar e vamos continuar nessa luta para trazer a Moara de volta para casa, que é o desejo da Moara. Se não fosse o desejo dela, nós não estaríamos aqui. Muito obrigado pelo espaço e vamos que vamos. Obrigada a vocês por compartilhar a história de vocês. Quem quiser acompanhar mais a história da Moara, Valentino, qual que é o Instagram de vocês? Sim, o Instagram é @voltamoara. Pode ir no Instagram, que lá tem bastante coisa. O público pode entender um pouco melhor, apesar que hoje aqui nós vamos contar bastante coisa, então essa entrevista aqui vai servir para esclarecer muita coisa que no Instagram não tem. Mas sigam a página. Nós temos também uma vaquinha para contratação de advogados, tanto na Europa, recebendo em euros, como no Brasil, recebendo em reais, Pix. Uma rifa também que está circulando bastante na Holanda, mas quem quiser colaborar, é só ir lá, tem os links, tudinho. Se você puder também. Eu vou deixar todos os links aqui da vaquinha, as contas, eu vou deixar tudo na descrição e também deve estar em algum lugar do vídeo aqui para a gente compartilhar. Neide, eu vou começar com você do começo, como a gente fala. De onde você é do Brasil? Eu sou de São Luís do Maranhão. E como que o genitor da Moara chega na sua vida? Eu conheci ele aí em São Luís, acredito que estava de férias, né? E aí a gente se conheceu em São Luís e tivemos o contato. Depois ele foi embora para a Suíça e continuamos em contato há alguns meses. E depois ele me convidou que eu viesse à Suíça. Isso foi em que ano? 2018, 2018. Não, 2007. 2007, desculpa. 2007. E a gente ficou em contato há algum tempo, falando pelo telefone, e ele me convidou. Depois ele me convidou a vir. Não era o meu plano, vim para a Europa, mas eu vim para ficar 3 meses. Tudo combinado que eu ficasse 3 meses. Eu comprei a passagem de vinda e de volta. E daí, quando eu cheguei aqui na Suíça, me assustei muito, muito diferente, né? Que eu sou da capital do Maranhão, de São Luís. Então, eu achei muito estranho, um lugar muito estranho. Uma casa única na floresta, na mata. E para mim é muito estranho. Eu morava na cidade e daí ficou chegando quase para os 3 meses. Ele falou: vamos ficar aqui mais um pouco, eu vou arrumar a documentação para você ficar. Mas eu queria vir embora, né? Mas
eu continuei aqui. Ele organizou algumas documentação para mim ficar, depois fiquei mais um tempo, depois, vamos arrumar uma documentação para a gente casar, e eu sempre falava, eu não quero viver aqui, eu não gosto daqui, quero voltar para o Brasil, eu tinha minha vida estabilizada no Brasil, então ele falou, não, a gente fica aqui com um ano, a gente fica um ano aqui, depois eu vejo o que a gente faz e eu vou embora com você para o Brasil. Isso sempre ele falava. E eu cobrava, né? Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, e o tempo vai passando e nada troca, né? Continuamos aqui. Depois, o meu sonho era ter uma filha. Eu já estava ficando velhinha, estou, né, ficando velhinha. Então, eu disse, eu não quero ter uma filha depois dos meus 40. Só te perguntar uma coisa. Você fala que você vai para uma casa no meio da floresta, certo? Uhum, Eu vou sim. voltar um pouquinho só para a gente ir entendendo o que é isso, né? O que é uma casa no meio da floresta. Eu tenho alguns conhecidos da Suíça e Uhum. a Suíça tem as cidades, né, para as pessoas entenderem. E tem muita gente que mora em pequenos, que eles chamam de Dorf. Dorf. Que são vilas pequenas, que não tem quase nada. É a natureza linda e maravilhosa, mas que você não vê pessoas. Não. Faz muito frio. A Neide, acredito eu, que saindo lá de São Luís, no Maranhão, onde as pessoas falam que tem um sol para cada dia, de repente, para um país que a língua é um super desafio. Eu já morei na Alemanha, o alemão é um desafio para a gente que fala língua romântica. Então, como você se sentia estando nessa floresta? Ele falava com você em português? Um pouco, sabia um pouco português, falava comigo em português. Nossa Senhora, eu vou falar para você, é horrível. Eu me sentia muito mal, muito infeliz, muito mal, mas esperando, né, que ele trocasse e a gente fosse para o Brasil, porque eu falei, eu nunca quero sair do Brasil, eu quero morar no Brasil, lá é meu país, e eu não tinha nenhum desejo de ficar aqui na Europa, como eu não tenho até hoje, e nesse tempo também eu não tinha, ele sabia disso, ele tinha certeza disso, então ficou me enrolando, né, e eu ficando aí nossa, é horrível, gente, ninguém queira, é E muito vocês se ruim. comunicavam em português? Sim. Vocês se comunicavam em português. Com a ajuda em 2007 já tinha o Google Tradutor, alguma coisa assim? Já tinha. A gente, quando se falava também no telefone, que eu fiquei no Brasil, a gente traduzia alguma coisa. Tinha também o dicionário, né? A gente usava mais o dicionário ainda nesse tempo, mas é isso. Fiquei aí nesse lugar muito triste, não via ninguém, não tinha como sair daí, porque só podia sair com ele, não tinha ônibus, não tinha trem, só essa casinha na floresta, entendeu? Então, só podia sair daí com ele. Se eu quisesse ir no supermercado, só tinha que ser com ele. Se eu quisesse ir em qualquer lugar, só se fosse com ele. Se não fosse, eu não poderia sair. Fiquei aí e eu digo, meu Deus do céu, eu quero muito voltar para o Brasil, mas ele continuou nessa enrolação. Eu fui ficando, eu disse, eu quero. Depois, o meu sonho, eu digo, eu estou ficando, chegando à idade que eu não quero mais engravidar depois dos 40. Eu quero ter minha filha, e ele não queria ter filhos, nunca quis. Ele não queria, não queria, e sempre me cobrava se eu estava tomando medicamento, né, certinho, se eu não estava atrasando. Então eu enganei, dizia que estava tomando e jogava fora, porque eu queria muito minha filha, queria engravidar, e aqui tudo tem que ser combinado, né, com o parceiro, tem que ser tudo muito certinho, se você vai ter filho, tudo planejado. E eu falei, eu não tive essa sorte de ter alguém do meu lado que a gente fosse fazer esse plano. E ele falava, quando eu falava de filho, ele falava que não queria. Então eu busquei isso sozinha, eu planejei a Moara sozinha, e quando eu soube que eu estava grávida, eu não pude comemorar, né? Às vezes eu entrava no toalete e ia comemorar sozinha. Ai, eu não acreditei. Gente do céu, quando eu soube, fiquei louca de felicidade. A gente foi na médica, a médica falou, já está com tanto tempo. Eu senti que eu não conseguia tomar café, comer carnes, foi coisas que eu não comia mais, tomar café, comer carne, eu senti que estava uma coisa estranha, e eu fiquei muito feliz, mas ele ficou muito mal, Isso foi em que ano? Ficou muito mal em 2010. 2010. Então, sim. Ele ficou muito mal mesmo, porque ele não queria, sabe, ficou desesperado, ele já fazia um tratamento de depressão, então esse tratamento que teve que ficar mais frequente, né, porque ele ficou muito mal, e eu não poderia mostrar a felicidade que eu estava, né, de estar grávida e ter a Moarinha. Então, Moarinha, a situação foi ficando pior, bem precária entre nós. Desculpa te cortar.
o Valentino quer fazer um adendo, né, Valentino? Na verdade, a Moara nasceu em fevereiro de 2010. Então, que ela ficou Sim, grávida foi em 2009, né? Que tem 2009, 2000. foi, 2009. Isso, então deve ter sido em maio de 2009, maio, Que eu junho de engravidei. 2009, que ela descobriu que estava grávida. A Foi, Moara foi Vieira isso nasceu mesmo. em fevereiro de 2010, né? Era Obrigada, só amor. isso para dar. Deixar mais claro, né? E, Então, e quando ele recebe a notícia, como que ele lida com essa notícia? Você até então, você não tinha voltado para o Brasil, de 2007 não, a não. 2010, você ficou nessa vila pequena. Sim, todo o tempo aí. Todo o Você tempo aí. aprendeu alemão nesses 3 anos que você Não. fica? Não, não, eu vim aprender alemão bem depois que eu me separei dele, depois que o Mora já tinha nascido, foi que eu aprendi o alemão. Então, nesse tempo ele ficou bem mal, então a gente já começou a não ficar bem mais, porque foi uma coisa contra a vontade dele, e daí a Moarinha nasceu e as coisas foi ficando pior cada vez mais. Ele ficou muito, muito transtornado com toda a situação e, sabe, não queria que eu criasse a Moara com um pouco jeito da minha cultura, tipo assim, que queria me dominar totalmente, eu e Moara, sabe? Ele não tinha mais, tipo, uma obsessão, uma coisa louca, que, meu Deus do céu. Então, começou os conflitos, ele queria isso, aí não pode isso, não pode aquilo, sabe? Então, eu fiquei muito assustada, mas aí continuávamos juntos na mesma casa, e depois eu soube uma vez que ele começou muita discussão, muita violências, então uma vez eu estava tranquila em casa, e ele disse que ele chegou do trabalho, pegou a Moara e disse que ia no parquinho. E eu acreditei que ele ia no parquinho com a Moara quando eu fazia a janta. E eu estava preparando a janta, e ele disse que ia no parquinho com a Moara. Então, quando ele voltou, ele já voltou com a Moara, com 3 policiais e um psiquiatra. Como? Exatamente assim. Então, ele já tinha feito já uma cena ao redor da casa, tinha jogado vidros, tinha jogado fotos do casamento rasgadas, tudo jogado fora, tinha feito já uma pessoa totalmente descontrolada. Então, eu fiquei muito susto, esses policiais entraram com um psiquiatra, eu estava muito tranquila, fazendo janta, e eu fiquei assustada, assim, né? Então, eles falaram comigo com calma, tinha um que falava um pouco espanhol, ele seria o tradutor, o genitor da minha filha seria o tradutor, que ia traduzir o que tinha acontecido, e eu tenho até um documento, eu tenho isso documentado, ele explicou para ele alguma coisa, eu falei que eu não falava alemão nesse tempo, então o genitor falou com eles, mas eles não me levaram, porque o desejo dele, do genitor, era me internar no hospício, no hospital de louco, ou me tirar do país. Então, E eles ele cria essa cena de rasgar as fotos do casamento. Você não, ele cria e você tá ali na cozinha, só para eu entender. Você não vê que ele criou essa cena, claro, né? Não, eu estava dentro de casa, cozinhando, fazendo comida, e ele saiu como ara para ir disse que ia no parquinho, e eu não vi nada. Quando eu vi, como a gente ficava em cima, no alto, e isso ficava embaixo, quando eu olhei pela janela, eu vi que vinha um carro diferente, o carro dele, mais outro carro diferente. Então foi aí que eu vi que eu achei estranho, porque só ia lá quem ia na nossa casa, não tinha mais casa para trás, só era a última casa. E você Então, tinha amigos ali na vila, ali na não, Dória? não, não. A família dele ia visitar vocês? Não, era muito raro a gente ter visita de algum amigo, e muito raro a família dele também. Não é contato assim como a gente tem no Brasil, não, não. É bem pouco, pouquíssimo. Só para eu te Então, ajudar no seu pensamento agora, para a gente voltar. Os policiais vão até sua casa e tinha um que falava espanhol, um falava pouco. um pouquinho. E aí ele comentou comigo que ele estava lá todos os dias. Ele ia
na polícia pedir que eles me retirassem de dentro da casa, porque eu era perigosa, porque ele estava correndo risco de vida, como Moara. Mas quando esses policiais chegaram, eles viram, isso está relatado no documento, que eu estava muito tranquila, que eu estava cozinhando, viram a Moara muito feliz, brincando assim na cozinha. Então eles não viram nada que poderia me levar para um hospício, porque eu estava tranquila fazendo comida, a Moara era bem cuidada, e não viram nada que tivesse em perigo. Ele não estava machucado, a Moara também não tinha nenhum machucado, não tinha nada. E eu estava muito assombrada, porque ele já falava bastante, né? A gente já tinha discussões sempre, agressões e tudo. Assim, ele falava muito que se eu falasse alguma coisa, que eu tinha que ficar quieta, porque senão eu ia perder Moara, eu não ia mais ver Moara, e ninguém ia acreditar em mim, ia acreditar só nele, porque ele é suíço. Então, a Suíça protege eles, né? Não um estrangeiro, não um imigrante. Então, isso ele deixou sempre bem claro para mim, que eu tinha que ficar bem quietinha e fazer as coisas tudo direitinho, do jeito que ele quisesse, porque senão eu não ia ter oportunidade de ficar com minha filha. Então, eu fiz tudo que eu podia para ficar ao lado da minha filha. E depois desse dia da polícia, quando os policiais vão embora, vocês conversam? Eu fico muito assustada e com medo, né? Mas eu converso, pergunto para ele o que tinha acontecido, por que disso. E daí ele fala comigo: nós vamos fazer uma terapia de casal para a gente poder ficar bem, para a gente poder continuar juntos. E eu não quis, eu digo, eu não preciso fazer uma terapia de casal, eu estou muito consciente, estou bem do que eu quero, eu estou tranquila e eu não preciso de uma terapia. Mas ele insistiu, eu disse, ok, então vamos. Isso depois que os policiais foram lá. E o plano dele, não deu certo, né? Que era me tirar de casa, me botar no hospício e eu perder a guarda da Moara, porque se isso acontecer... Um adendo aí de que assim que a Moara nasceu, que ele ficou completamente insatisfeito e já havia problemas na relação entre os dois, que não podem ser ditos agora, mas já tinham problemas no comportamento dele, porque ele sempre tomou antidepressivos fortíssimos, fazia acompanhamento psiquiátrico, uso de álcool excessivo, ele deixava a Neide sozinha nessa casa, saía com amigos, e ela que ele tem uma banda com amigos lá de infância, que ele saía, voltava daquele jeito, muito louco, e fazia coisas que a gente não pode dizer agora, e sempre já começou com ameaças, nesse sentido que a Neide disse, de que ela não poderia fazer nada. Ele nunca permitiu que ela fizesse um curso de alemão e nem se integrasse à sociedade. Justamente porque depois, no decorrer da história, vocês vão perceber que isso tudo foi planejado, porque não é a pessoa fazer uma coisa dessas, e depois que, logo agora na sequência que ela vai contar o que aconteceu nos dias seguintes, que foi o rompimento definitivo, então vocês vão perceber que isso já foi planejado. Essa coisa desses policiais irem até lá, na casa deles, com o intuito de prender ela ou internar num hospital psiquiátrico, porque o próprio policial, e isso eu não estou dizendo que a Neide me contou, não. Eu li no relatório policial. Está no relatório mesmo. E o policial achou estranho, por quê? Qual era a intenção dele? O plano dele era levar os policiais e o psiquiatra na casa, fez essa cena em volta da casa, com vidros quebrados e fotos rasgadas, para dizer que ela tinha tido um surto psicótico, porque ele já alegava para eles há muito tempo, e eles não tinham motivo para ir lá, para fazer nada, porque não viam, ele não tinha machucado, ele não tinha nada, como com uma pessoa que está surtando, que é violenta, e ele não tem uma marca no corpo, não tem um arranhão, não tem nada, certo? E a Neide tem menos de 50 quilos. Como é que ela vai agredir, né? Uma pessoa que ele é marceneiro, forte, não sei o quê. Sabe? Uma covardia mesmo que ele estava fazendo, já com um plano de tomar a Moara, expulsar a Neide ou internar ela no hospital psiquiátrico. E o policial, que falava espanhol, disse para ela, ele vai quase todo dia na delegacia fazer denúncia sua. E ele querendo conversa da polícia, o psiquiatra com a Neide. Só que o que aconteceu? A Neide, quando viu essa cena, ela não surtou. Se ela tivesse surto, o que é isso que está acontecendo? O que você está fazendo? Falasse alto, gritasse? Eles tinham internado. Ele não precisa muito para eles internarem. Não. Ela manteve a calma. Então, isso é uma coisa que eu queria falar, porque
a Neide não falava alemão, já fazia mais de 3 anos que ela estava na Suíça, mas porque ele nunca deixou ela fazer um curso de alemão, nem se integrar na sociedade. O único contato que ela tinha esporádico era com amigos dele e a família dele, que é muito mais raro. Na Suíça não tem esse negócio de familiar ficar indo na casa dos outros, não tem isso daí. É diferente da cultura brasileira, que você bate na casa da mãe a hora que quer, já vai abrir na geladeira, cadê o frango, não sei o que, não tem isso lá. E isso eu li no relatório policial, sabe? E aí ele fez várias denúncias falsas que depois ele retirou porque ele já tinha conseguido o que ele queria, que era descredibilizar a palavra da Neide perante qualquer coisa, que depois, agora a Neide vai começar a contar o seguinte, né? O que aconteceu depois disso daí. E vocês vão fazer essa terapia de casal, Neide? E a terapia de casal era para o casal, mas só que ele marcou só para mim, né? Então ele marcou para mim, isso uns 2 dias depois, aí ele me levou, disse, eu vou levar você. Como Moarinha ainda mamava, eu disse, a Moara fica comigo. Ele disse, não, a Moara vai comigo, porque você vai estar na terapia, e ele me deixou 8 horas, nunca esqueço disso, são coisas muito doloridas, que são momentos muito doloridos, que eu não vou esquecer nunca, sabe? Então ele me deixou umas 8 horas na psicóloga e sumiu com minha filha. Essa psicóloga falava português? Falava um pouco português, e eu creio que ele entrou em desespero aí, de eu contar vários fatos que eu não posso contar aqui agora, e ele entrou em desespero, e por isso ele me deixou lá e sumiu com minha filha. Ele me deixou, eu falei com a psicóloga uns minutos, ela falava um pouco português, e uns 15 minutos mais ou menos, ela recebe uma ligação, ela vai atender essa ligação, quando ela volta, ela pergunta para mim se teve alguma discussão. Você teve alguma discussão agora com seu marido? Eu falei, não tive nada, estava tudo tranquilo, tudo normal. Aí ela falou, porque ele pegou a Moara e disse que vai fazer uma viagem com ela e que ele vai ficar um tempo fora e que é isso. E você agora vai fazer o que da vida? Eu lembro como ela falou, e você agora vai fazer o que da vida? Vai para onde? Mas ele podia sair com a Moara e ele tinha autorização para sair com a Moara? Não, a autorização aqui, ele é suíço, né? Eu sou estrangeira, então ele manda, está no país dele, todas as, como é que se fala? Todos os direitos é dado para ele, né? Então, ele não viajou. Não. Isso é que eu estou dizendo que é a trama, que ele já estava com esse plano tudo traçado. Ele com uma amiga, que eu sei muito bem quem é. Ele fingiu, com essas alegações, essas falsas denúncias que ele fez, que a Neide era violenta, que era um risco para ele e para a Moara. A Neide era um risco para ele e para a Moara. E ele falou que foi uma casa de abrigo de homens, fugindo da violência da Neide. Da violência. Trocou da porta, deixou ela na psicóloga abandonada, sem falar o idioma, porque ele não deixava ela falar, e também sem a questão dinheiro, do trabalho. Sem telefone. Não deixava a Neide trabalhar. A Neide trabalhava com ele, porque ele é marceneiro de serviços autônomos, e a Neide ajudava ele nos serviços até quando tinha 9 meses de gravidez. Até 3 dias antes de eu ter Moara, eu ajudei ele. Eu tenho fotos e tudo. Nunca deu um franco para a Neide. Deixou ela na rua, na neve, sem dinheiro, sem telefone, trocou as fechaduras da casa e fugiu, sequestrou a Moara, alegando que a Neide era violenta. Por isso que ele fez todo esse circo antes, que ele estava preparando para fugir com a Moara, alegando que a Neide era violenta. E foi para uma casa de abrigo de homens, o que depois foi descobrir que era mentira, que ele não foi para lugar nenhum, que ele deixava a Moara na casa de um, na casa de um e na casa de outro. Depois eu soube que minha filha ficava na casa de um e outro. Eu sabia de notícias, algumas pessoas depois ficou sabendo da história. Claro, você sabe que aqui é tudo muito pequeno, Suíça, os povoados são muito pequenos, os Dorf, como a gente fala. Então, muita gente ficou sabendo da história e eu sabia da notícia. Você sabe, eu soube que eu vi sua filha, assim. Tem uma senhora que foi essa conivente com ele, né? Organizou tudo, que eu ainda não posso falar o nome também, mas que vou falar depois, que andou me perseguindo também quando eu estava na casa de uma brasileira que eu pedi ajuda, porque quando eu saí da psicóloga, eu não conhecia ninguém, eu lembrei de uma moça que traduziu o nosso casamento, e lembrei que eu tinha ido na casa dela uma vez, e na casa da irmã dela uma vez, e eu estava nessa cidadinha.
Então, como é muito pequeno, eu fui em busca da casa e acabei encontrando e cheguei lá, pedi ajuda. E ela ligou para essa irmã dela que traduziu o nosso casamento e falou que eu estava lá nessa situação, assim, assim. Então, essa senhora me deixou ficar lá um tempo. Eu estava desesperada, meus peitos estavam gigantes, porque a Moarinha ainda mamava, tinha 2 aninhos, mas ela ainda mamava. E eu entrei num desespero, sem saber, pedi elas que entrassem em contato, porque a outra irmã dela tinha um telefone, ligou e ninguém atendia, ninguém falava nada. Então, eu fiquei aí alguns dias esperando. Essa psicóloga também se preocupou muito comigo, assim, de saber para onde que eu ia ficar. Ela dizia, eu não posso fazer nada, você vai ficar na rua. Eu fiquei na rua. Então, fiquei na casa dessa senhora alguns dias depois. Ela falou, olha, você precisa sair, porque eu não... o marido dela é suíço, aqui é diferente, as pessoas não deixam ninguém morar na sua casa. Isso foi um socorro que ela prestou para mim. É uma emergência, né? Então, ela pediu, disse, olha, eu vou procurar uma pessoa que seja tradutora, que conhece como é que funcionam as coisas aqui. E ela conseguiu uma tradutora, e essa tradutora me ajudou, foi na prefeitura comigo, arrumou um lugar para me ficar, eles me ajudaram, sabe? Então, eu consegui um lugar, também ela me ajudou a encontrar uma advogada, que no mesmo instante foi na polícia ver o que tinha acontecido, onde é que ele estava, tipo, dizer para onde que ele foi com a criança. E quando chegou lá, ele já tinha dado uma queixa, que ele estava correndo risco de vida com a Moara e ele estava numa casa de homem de proteção. Mas nisso eu já sabia que era uma mentira, né? Então, essa advogada entrou com um pedido que ele trouxesse a Moara para mim, e ela fez o primeiro pedido, que dura bastante tempo, não é pede hoje e vê amanhã, não, é muitos dias. E aí a juíza pediu que ele aparecesse com a Moara, ele não apareceu, marcou tudo, encontro, todo lugar, em frente a Barrof, assim, a estação de trem, tudo, mas ele não apareceu. Depois fez outro, como é que se fala? Eu ia falar em alemão, esqueci em português. Fez outro, como é que fala, Valente? Outro pedido. Outra ordem judicial. Sim, isso, esqueci. quando Eu estava lembrando só em alemão. Outra ordem judicial. A delegacia saber da Moara, ela também descobriu que ele já tinha entrado com um pedido de divórcio. Sim, ele já tinha entrado com pedido de divórcio. E aí tem um porquê. Por que ele entrou com esse pedido de divórcio urgente desse jeito? Porque iam completar 5 anos de casado e a Neide tinha direito à cidadania suíça por causa do tempo de serviço, digamos assim, entendeu? E aí ele já fez isso de caso pensado para a Neide não conseguir a cidadania e ele conseguir expulsar a Neide de lá. Tudo organizado, né? Então, ele já tinha feito isso, esse documento na polícia, que a Moara ele estava correndo risco de vida, que eu era violenta, por isso que ele saiu de casa, sumiu com a Moara, e a advogada fez todos esses pedidos. Nos 3 foi que ele apareceu com a Moara. 2 ele não apareceu. Nos 3 ele apareceu com a Moarinha. Eu fui com assistente social, porque já era 3 pedidos. Se ele não aparecesse, eu acho que a assistente social precisava tomar alguma decisão. Então, ele apareceu, eu peguei minha filha, o encontro foi umas 6 horas da tarde, numa pracinha, ele me entregou aí. Eu já estava 2 meses sem ver a Moarinha. E nisso a polícia não fez nada. Você é uma mãe que não conseguia ver a filha, 2 meses sem a filha, você ainda amamentando. Ela é uma mãe perigosa. Ela era uma mãe perigosa. E ele só devolveu na terceira ordem judicial, ou seja, 2 ordens judiciais ele descumpriu e ninguém fez nada. Nada, ninguém fez nada. Vai você descumprir uma ordem judicial para ver o que acontece. Para você ver. E outra, entregou a Moara para ela na terceira ordem judicial para ela passar 3 dias. 3 dias com a Moara e devolver para ele. E aí vocês vão ver o que aconteceu. Então, eu peguei a Moara às 6 horas e fui caminhando para casa. Quando eu cheguei em casa, eu vi que ela não estava bem. Eu fui logo fazer um chá para ela, vi que ela não estava bem. Quando eu estava preparando um chazinho, eu vi que ela botei o medidor de febre no braço, vi que ela estava com muita febre. Então, eu liguei para a tradutora e perguntei se ela poderia ter o hospital comigo, porque eu não falava alemão. E ela falou que podia sim, podia ir me levar no hospital. Eu fiquei aguardando, me arrumei. Isso alguns minutos, fazia uns 20 minutos depois, que eu tinha recebido ela das mãos dele, depois de 2 meses, né? Com 2 meses que eu não havia minha filha, e fui para o hospital.
da cidade onde eu morava, a cidade de Langenthal. Então, chegando aí no hospital, com uma tradutora, eles falaram que me mandaram para o hospital de Berna. Chegando no hospital de Berna, Moara foi atendida, passei a noite aí com ela tomando medicamento, ficamos a noite toda. No dia seguinte, na manhã, o médico que pediu que queria falar comigo, eu não falava alemão, eu vi ele bem agressivo comigo, assim, falando, e eu vi que ele estava furioso comigo, eu não entendia. Tinha uma senhora que eu não conhecia, nunca tinha visto, que estava ao lado com a família, e ela era brasileira, então ela me perguntou, ei, você é brasileira? Eu falei, sim. Ela disse, eu posso lhe ajudar, porque eu estou vendo que o médico está falando sério com você, isso é grave, é muito grave, e é perigoso, você não quer para me traduzir para você? Eu falei, sim, eu quero. Ela disse, me conta a sua história, me conta o que foi que aconteceu. Aí eu contei toda a história, que fazia 2 meses que eu não via minha filha, que ele tinha sumido, que eu estava nessa situação, eu estava, sabe, ela viu que eu estava desesperada, e ela me prestou socorro nesse momento. Graças a Deus, essa mulher apareceu. Então, eu contei toda a história para ele, e ela falou, ela traduziu para o médico, e daí, quando o médico, eu falei tudo, é um pouco difícil agora essa parte, porque eu não posso contar tudo o que aconteceu aí, porque ainda estou num processo que é segredo de justiça, né? Então, é um pouco delicado. Mas aí depois que ela contou o que tinha acontecido, ele ficou... Só uma coisinha para complementar, porque o que a gente tem coisas que ela não pode falar aí, mas o que pode ser dito é que a Moara foi diagnosticada com pneumonia grave e ela tinha vários hematomas pelo corpo. Isso pode ser dito. E o médico acusando a Neide de maus tratos e queria chamar a polícia para ela. Por isso que essa brasileira escutou e foi ajudar a Neide. Porque isso é crime, né? Maus trato. Eu não poderia estar com minha filha fazendo maus trato. Isso é um crime. No Brasil também é crime, não só aqui. Então, quando ela contou toda a história, aí ele acalmou. O médico ficou quietinho, não falou mais nada. Depois disso, eu continuei no hospital com minha filha ainda, e tive que entregar minha filha no próximo dia para ele, o genitor, e fiquei 20 dias sem ver ela de novo, muito preocupada, porque o jeito que eu a encontrei depois de 2 meses foi muito triste. Ela com pneumonia gravíssima, ela com esses hematomas no corpo, e mais outras coisas mais que eu não posso falar aqui agora. Eu entendo. E o policial não chamou pelos hematomas, estamos falando dos hematomas e da pneumonia. Pelos hematomas, o médico não chamou a polícia para saber da onde vinha? Não chamou. Não chamou. Depois que a moça apareceu, se ofereceu para traduzir, porque ela disse, olha, que ela se ofereceu para dar ajuda, porque ela viu que eu não conseguia, a gente não conseguia falar, e era grave. O médico estava me acusando de maus tratos, de coisas graves. E por que a Moara estava daquele jeito? O porquê que a Moara estava naquela situação, o porquê que eu não trouxe ela imediatamente, porquê que eu não tinha apresentado ela antes no hospital, eu tinha deixado ela ficar daquele jeito, e eu fiquei desesperada, eu digo, eu ia fazer uma coisa dessa com minha filha. A hora que eu peguei ela, que eu vi que ela não estava bem, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a emergência com ela, imediato, coisa de 20 minutos, depois que eu peguei a Moarinha nas mãos do genitor, com 20 minutos eu já estava no hospital com ela, na emergência. E aí depois essa senhora que traduziu e explicou para o médico que ela não estava com a mãe, que estava com o genitor, fazia 2 meses, ela tinha pego a criança, na época a criança, com 2 anos de idade, estava na mão do genitor, fazia 2 meses, ele ficou quietinho. Acabou o negócio de polícia, acabou o negócio de maus tratos, acabou tudo, abafa o caso, porque era suíço. Tá entendendo? Protegeu esse senhor aí, esse ser. Eu tive que devolver a Moarinha para ele, 2 dias, né? Isso foi no outro dia. No dia seguinte eu tive que devolver. Do hospital ainda, porque ela ficou internada, a Neide teve que entregar ela dentro do hospital para ele de novo. Isso com a ordem da assistência social da Suíça. Sim, entregou, cara, de novo a menina na situação que ela estava. A Neide não teve chance e só foi ver ela depois de 15 dias. Como assim? Por que vai deixar? Ela não estava com direito de visita, não tinha nenhuma ordem judicial que ele tinha que ficar com a menina, que a guarda não era dele. Não. Então, por que
aconteceu? Para você ver o nível de xenofobia que aconteceu nessa Suíça, nessa época, desde quando a Moara tem 2 anos de idade. Que a gente está nessa luta para ter os direitos, né, de filha e mãe, ficar juntas, ter o respeito, ter a dignidade, eu poder criar minha filha também, poder dar o meu amor, o meu respeito, ensinar que isso é um direito da Moara de ter a mãe, é um direito meu de ter a minha filha também. E aqui não é bem visto, né? Simplesmente o que eu vejo, o único problema que eu vejo é eu ser brasileira. Não vejo outra. Até agora eu não tive uma outra advertência, né? Do que eu poderia ser acusada de alguma coisa, para não ter o direito de ser mãe da minha filha. E me fala uma coisa, e nisso a Moara volta para as mãos do pai, do genitor, Uhum. e vocês estão em processo de divórcio. Sim. Ficamos em processo de divórcio, ela voltou para ele, eu já tinha um lugar que eu poderia receber minha filha, eu já estava com um lugarzinho, um cantinho que era meu, já nessa cidadinha onde eu tive ela, que é onde eu levei ela no hospital, no primeiro hospital que eu fui. Então, eu não tinha por que eu devolver ela para ele com 3 dias, mas o Conselho Tutelar da Suíça fez com que eu devolvesse, né? Mandou com que eu devolvesse com um mandato judicial, eu creio. E a gente ficou nesse processo, depois teve audiências e a Moara ficou comigo durante a semana, ficava comigo durante a semana e todos os finais de semana, toda sexta-feira ia para ele e voltava para mim no domingo. Todos os finais de semana, todos. E a gente foi vivendo assim um tempo. Ela gostava de ir? Não, nunca quis ir. Eu sempre precisava muito apoiá-la, dar muito apoio, conversar bastante, falar que ela também precisava ir com ele e que se a gente não fizesse isso, a gente ia se perder, porque ia tirar ela de mim definitivo. Então, eu sempre aconselhei ela. Era muito difícil. Era não, né? Porque a gente ainda está nesse processo. Incrível que pareça, 13 anos a Moarinha tem, vai fazer 14 e nós continuamos nesse processo. É muito longo, muito dolorido, muito triste. Não, eu não falo não no meu nome, mas no nome da Moara. Então, ficamos aí nesse processo há algum tempo. Depois foi dado esse determinado, né, que ela ficava comigo nessa situação, mas ele também nunca ficou satisfeito. A Moarinha nunca... Ele via que a Moara não era feliz quando voltava com ele. É bom salientar, antes que você dê esse salto na linha do tempo, que após uns 3, 4, vamos dizer, arredondando, não sei exatamente, mas no máximo dos máximos, 6 meses depois do ocorrido no hospital, esse senhor aparece com outra mulher. Sim. Que é a madrasta até hoje. Essa senhora que é uma psicopata, e ele se une, narcisista. E dentro do processo ele já começa a falar que a Nicole é a cuidadora, vai ser a cuidadora da Moara. Que agora ele tem uma mulher, a Neide não tem mais marido, ela é uma estrangeira que vive da social e que ele não. Ele é um suíço e tem uma mulher para cuidar da Moara. E começa uma coisa que acho até bom a gente não citar mais essa parte, porque senão vai ficar muito longo, a gente dá um salto na linha do tempo, como eu estava dizendo, que agora a Neide já está falando quando a Moara já tem uns 6 anos de idade. Que ela começa a rejeitar o contato com o pai. E ele entra no processo e ele consegue tirar a sua guarda. Sim, aí a Moara estava muito desesperada, não queria ir mais de jeito nenhum. Eu posso provar isso, tudo que eu falo eu posso provar. E então eu fiquei muito, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar minha filha, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu falei com a minha advogada que me representava, que a Moara estava nessa situação, ela não queria ir mais, que a gente fizesse um pedido que ela fosse de 15 em 15 dias, um final de semana sim, outro não. Quando a gente entrou com isso, aí ele se juntou ao Estado, com a professora, com uma assistente social, uma senhora, que já não era mais a senhora lá de quando ela foi, quando ele sumiu com ela a primeira vez, quando ele
raptou, né, a Moara a primeira vez, sequestrou. Então já era outra, uma senhora já de idade. Eu não, infelizmente, agora a gente não pode falar tudo. É muito ruim, talvez é para as pessoas entenderem direitinho. A gente precisa fazer outro quando isso acabar. Logo, logo, eu tenho fé em Deus, aí a gente vai poder abrir a boca tudo certinho, sem dar pulos na entrevista e sem saltar vários momentos, várias situações. Porque aqui a gente está pulando, viu, gente? Quem estiver assistindo, desculpa, porque a gente está dando uns pulinhos, mas depois, com fé em Deus, breve, a gente pode dar uma entrevista completa para cá. Então, porque na verdade, aí falando, só sintetizando o que aconteceu para ele ganhar a guarda, que foi decretado isso pela juíza de Burgdorf em 2017, final de 2017, se não me engano, foi dia 21 de dezembro de 2017. Ele fez uma conspiração com a professora, a Baistante, que é assistente social, e a advogada da Neide. Eu que tenho não tudo escrito. A Neide apresentava documentos, ela não apresentava no tribunal, falava isso que não tinha relevância, certas coisas que a gente pode falar agora, não apresentava fotos, nada, áudio, nada. Juíza negava, áudio, tudo que a Neide pedia, a juíza negava. Não podia nesse tempo, agora acho que já pode. Da Moara, olha que absurdo. Ele ganhou a guarda porque a Neide, eles falam, a primeira assim, a Neide não tem condição de levar a Moara na escola, ela faltou 128 dias na escola. O que é coisa uma coisa que não existe. Não existe faltar 128 dias na escola, nem no Brasil, nem na China, nem em lugar nenhum, muito menos na Suíça. Muito menos aqui, né? Não tem nenhum documento comprobatório, somente a palavra da professora. Que é uma racista. Lá pelos países que eu conheço. Eu morei na Alemanha, na Inglaterra e agora eu moro na França. Se a criança deixa de ir um dia para a escola, a diretora já liga. Já liga. A diretora já quer saber, a criança não pode ficar sem ir para a escola, é como se fosse, eu vou fazer uma comparação meio boba, mas é como se fosse um trabalho. É responsabilidade a criança estar na escola todos os dias. Então, exatamente, fico surpresa de se a Moara ficou 128 dias sem ir à escola, como não foram atrás disso. Então, não é só um absurdo eles terem falado isso no processo, terem falado. O absurdo maior é a juíza ter acatado. E, além do mais, a advogada da Neide nem contestou. Não contestou. O ano na Suíça tem 200 dias. Ou seja, faltou 60% do ano. Como assim? Sem justificativa? E a Neide fazia curso de alemão, no mesmo horário que a Moara estava na escola. Então, se a Neide estava no curso de alemão, onde estava a Moara? Olha aí o grande mistério. Onde estava a Moara que não estava na escola? Será que ela tinha matado aula para ir no fliperama com 6 anos? Para ir para o bar? Para onde estava a Moara nesses dias? E não existe documento comprobatório disso. Não existe nenhuma carta de advertência para a Neide dizendo que a Moara não compareceu na escola sem justificativa. É claro que ela faltou alguns dias, mas tudo foi justificado com atestados médicos. Com atestados médicos. A Clara estava sob muita pressão já nessa época e ela começou a desenvolver alergias, um monte de coisa que prejudicou ela na saúde. Até hoje, ela está sendo prejudicada na saúde por causa dessa loucura que estão fazendo com ela. Até vasculite ela desenvolveu agora. A vasculite é uma doença na perna que ela teve, a vasculite, que é a infecção dos vasos sanguíneos. Isso é uma doença ou quando você já tem uma certa idade ou por estresse. Então, isso, para vocês terem uma ideia do que essas duas sofreram na mão do establishment suíço, sabe? Uma coisa que não tem cabimento Estamos sofrendo. E outra, aí você fala da escola que você já acha um absurdo, aí você acha um absurdo? Por exemplo, se eu tenho a minha filha e eu, por algum motivo, eu não consigo levar ela na escola, não tenho horário, eu chego atrasado, alguma coisa. Aí fala assim, sua escola é um pouco longe, você tem que pegar um trem ou um ônibus para ir para a escola. E outra, isso não existe na Suíça, porque a escola é perto, sempre a mais próxima da casa, a não ser que a criança passe por uma escola especial, por exemplo,
exemplo, Mas todas são internas. estuda diferenciada, ela vai para outro lugar que pode ser mais longe, mas sempre ela vai estudar num local mais próximo da sua residência. E você não pode levar seu filho para a escola. Seu Eu filho fui tem que ir proibida demais. para a escola. Então, isso já causava briga. Mas aí, o que acontece? Eles pegaram e falaram, Neide, tá faltando na escola, não sei o quê. Vamos mudar a Moara de escola para ver se a Neide tem capacidade de levar a Moara na escola. E aí colocaram ela na escola mais longe da casa dela, na frente da casa dele. Perto, e aí não, ela mãe, perto, trem. fica um pouco perto. Tinha que ir de trem. Perto da Tinha que ir de cidadinha trem dele. para levar a Moara na escola, que a Moara ia a pé sozinha, agora tinha que levar de trem. Ué, se a criança não pode ir acompanhada para a escola, e isso era uma briga que tinha a professora seguindo a Neide para ver se ela estava acompanhando a Moara na escola, agora eu boto ela para um lugar mais longe que tem que pegar trem para ver se a Neide tem capacidade de levar a Moara na escola? Em vez de facilitar? Que contradição é essa? Tá entendendo? Tudo para minar a credibilidade da Neide. E essa guarda foi tomada em cima dessa mentira das faltas e da capacidade da Neide orientar a Moara na escola, na questão principalmente do alemão. Sendo que ele morava numa casa que era 15 minutos, 20 minutos de carro, e tem um contato já de telefone e tudo, ele poderia muito bem orientar a Moara, e passava todo final de semana com ela, então ele poderia ajudar ela nessas questões da língua alemã e tudo, não sei o quê. Isso não é motivo. E foi tomada a guarda dela baseado nessas mentiras e nessas coisas esdrúxulas que não tem cabimento nenhum. Aí a Neide perde a guarda dela em 2017 e ele entra imediatamente com um pedido de pensão, para a Neide pagar pensão para ele. Uhum. Eu tenho várias cartas de amigos conhecidos da cidadinha onde eu morava. Tenho carta de um suíço que fez a gentileza de me ajudar falando com a assistente social, falando com a professora, mas lá ele esclarece tudo, que já estava tudo combinado, eles já estavam tudo um complô, né, contra mim, que não tinha mais uma saída, que ele teve uma conversa com a professora, eu tenho tudo isso escrito e assinado, registrado pelas pessoas que participaram, eu tenho todas as cartas. Que a professora já tinha a decisão que a Moara ia passar a morar com o pai. Gente, eu tenho tudo escrito pelas pessoas que foram, são suíços, não são brasileiros. Para a gente entender, desde 2007, desde que você se mudou para a Suíça, você nunca mais foi visitar o Brasil? Não. Quando eu fui para o Brasil com a Moarinha, que foi o que a gente ficou uns 4 anos e pouco, eu estava com 8 anos que eu não ia ao Brasil. Sim, mas ela tinha ido para o Brasil com a Moara quando a Moara tinha menos de 1 ano. Foi, quando ela nasceu. Passou só umas fériasinhas e voltou com a Moara, quando tinha 1 ano, antes do rompimento total, que acho que ele já planejava isso daí. Fui com o genitor, né? Poderia não ter voltado mais, mas fui com ele, acreditando ainda que a gente poderia voltar e morar no Brasil definitivo. Então, a gente ficamos uns dias aí só para a mãe conhecer minha filha, era um bebê ainda, e voltamos bem rápido, e daí, quando a gente voltou, foi que tudo aconteceu. E daí você consegue a guarda com ele, a guarda dele, você consegue uma autorização para ir passear no Brasil. A guarda estava com ele quando você leva a Moara ao Brasil. Agora, você está falando quando eu fui sozinha com a Moara, né? Dessa última vez que vocês vão. Sim, porque, assim, que nem o Valentim tocou nesse assunto, quando eu fui com a Moara pequena, eu fui com ele. E quando a gente voltou, foi que aconteceu, a gente se separou. Eu estava 8 anos sem ir ao Brasil, eu perdi a guarda dela, eu estava vendo ela só uma vez, vinha para mim no sábado, voltava no domingo, de 15 em 15 dias. A Moara estava um desespero muito grande, eu pensei, eu já estou 8 anos sem ir no Brasil, ela pedia muito que queria conhecer a vovó, porque ela conhecia a vovó só como a gente está se falando aqui, nunca tinha visto pessoalmente. Então, eu disse, então, eu vou ver se eu organizo para a gente ir, assim a gente vai ter um tempinho juntas, né? Pelo menos um tempinho em paz, tranquila, porque a gente nunca teve paz aqui, nunca teve tranquilidade, foi sempre muito desgastante. Então, foi muito duro, muito difícil, mas eu implorei de todas as espécies que você pode imaginar para conseguir essas férias. Falei, a minha mãe falou, nós vamos organizar uma festa para
para apresentar a Moara, para receber vocês. Então, eu falei para eles, eu precisava. Minha mãe também queria conhecer muito a Moara, era o sonho dela conhecer a minha filha, e a Moarinha também, era o sonho dela conhecer a vovó, ela queria muito. Eu fui investir nisso. Nesse pedir mesmo, sem baixar a cabeça, pedir para minha advogada entrar em contato com ele e fazer esse pedido, eu também. E daí, com muita luta, eu consegui a autorização dele para ir ao Brasil, ficar 11 dias, depois de 8 anos. 11 dias para ficar lá. Uma vergonha, né? Uma grande vergonha, porque eu estava há 8 anos e não tinha licença para ver minha mãe. Eu ia chegar no Brasil, não ia ter tempo nem de desarrumar a mala, né? Porque se eu for desarrumar a mala, eu perco um dia desarrumando, arrumando coisas. Então, é uma vergonha, mas eu fiquei calada e falei ainda obrigado, né, por ele fazer isso, sabe? 8 anos eu fiquei, eu digo, graças a Deus, posso ir pelo menos ver minha E mãe. nesse tempo aí, tem um detalhe importante que é bom a gente ressaltar, que o passaporte da Neide foi pego Retido pela assistente social. não em judicial nem nada. Ela bateu na casa da Neide e falou: me dá seus passaportes aqui, não sei o quê. A Neide apavorada, porque não é situação toda isso. Hoje a gente pensa e fala: mas entregou, não sei o quê, mas na hora você não sabe, só sabe onde o sapato aperta, quem vai calçar. E ela entregou o passaporte dela e da Moara para assistente social, e eles prenderam o passaporte dela, já tinha uns 2, 3 anos, ilegalmente, ou seja, isso é considerado um cárcere privado. Eu estava no cárcere privado, não tinha direito a nada, né? Dado documento da minha filha nem meu. A Moara é brasileira? Moara é brasileira também, tem toda a documentação. A Constituição Federal é muito clara a respeito da nacionalidade. Filho de brasileiro, nascido no exterior, registrado no consulado, é brasileiro nato. Eu estou perguntando porque tem muitas mães que moram fora e acabam não indo ao consulado brasileiro. Isso até é bom a gente falar. Teve filho no exterior, vá até o consulado brasileiro e registre seu filho, sua filha como brasileiro. É direito. Também é bom deixar claro para as pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente, que isso não vai garantir que você possa ir para o Brasil a hora que você quer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É bom, sim, registrar, tem que ser feito o registro para que o seu filho seja brasileiro, tenha direito aos documentos brasileiros e, caso você venha morar no Brasil, você já tem todos os documentos necessários, até para viajar fica mais tranquilo. Mas isso não te dá o direito de pegar a criança e fugir para o Brasil. E você leva ela para o Brasil de férias por 11 dias, você pensava em voltar para a Suíça? Sim, a gente não foi fugida, né? A gente foi de férias, mas a situação que a gente vivia aqui, eu levei várias documentações para que minha mãe pediu que eu levasse, para que ela queria saber como estava a minha situação aqui, ela sabia, mas ela queria mais detalhes. Chegando aí, a Moara viu o amor gigante de todos com ela, o grande respeito, ela podendo estar com a mãe, podendo gritar mamãe, sabe? Correr na rua com as amiguinhas, com os primos, então com a vovó, então ela ficou tão feliz, tão feliz. Ela não queria voltar. A situação que a gente estava aqui, que a gente tinha vivido e estava vivendo, era muito precária, muito triste, muito dolorosa, muito sofrida, que infelizmente não posso falar agora todas as situações, mas a gente vai falar sim para todos. Então, com tudo isso, a minha mãe falou: você não vai voltar. Você não vai voltar. O bem-estar da sua filha e para o seu bem-estar, você vai continuar no Brasil. Deixa eu te perguntar, e quando você decide ficar no Brasil, você entra com um pedido de guarda da Moara no Brasil? Não, eu não entrei com pedido de guarda, porque daí eu já tinha ido falar com um advogado, com minha mãe, já fui me informar um pouco. Eu tinha certeza que ele ia entrar com esse tratado de Haia. Eu fiquei esperando, eu digo, vai acontecer o que acontecer, eu já entro com um pedido, com documentações. Deixa eu te perguntar, quando você fala para ele que você decidiu não voltar... Eu não falei para ele. Eu não falei para ele e eu soube da notícia por pessoas por essas pessoas que escreveram essas cartas para mim quando eu estava em processo da guarda da Moarinha aqui, o último processo. Essas pessoas viram que eles botaram na internet que eu era uma sequestradora, saiu no Instagram da senhora dele, né, que é a companheira dele. Ela pôs no Instagram dela, eles iam mandar a Interpol atrás da Moara porque tinha sequestrado a filha deles.
que a mãe tinha sequestrado. Eu tenho isso até hoje guardado, né? Tenho tudo guardado. Que eu mandava a Polícia Federal atrás de mim porque tinha sequestrado a filha deles, sequestraram a nossa filha. Está escrito assim. Então, eu já soube daí, então eu fiquei preparada. Eu digo, eu estou aqui, eu vou entrar com o que eu tenho, com as documentação que eu tenho, eu vou ficar de pé e lutar. Minha mãe me apoiou muito, minha mãe não era a favor que eu voltasse mais de jeito nenhum, principalmente para a segurança da Moara, que é uma criança ainda, e que precisava de segurança e de apoio, principalmente meu, que é uma obrigação de uma mãe, é zelar e cuidar do seu filho, e a avó também tem esse direito de zelar e cuidar tanto da Moara como de mim. Então, a minha mãe falou, vamos ficar aqui, eu estou aqui do seu lado, a gente vai estar juntas e vamos lutar pelos seus direitos, pelo direito da Moara ser respeitado, dela ter a mãe, dela viver e principalmente para a segurança dela. O bem-estar dela, que lá ela não está feliz, o bem-estar dela não está sendo seguro para ela. E a gente, porque Moara não estava feliz, Moara não queria ir para onde ir, Moara ia desesperada, eu posso provar tudo, eu tenho tudo que eu posso provar. Você falar que você tem as coisas que você pode provar, cartas das pessoas. Tem um vídeo no YouTube que eu vou deixar o link, é de um canal que chama O Lado B da Noruega. Tem uma entrevista com uma advogada e ela explica bastante sobre isso, a questão das provas, quando você lida com direito internacional, sobre testemunhas. Então, se você passa por alguma situação, você mora fora do Brasil e você passa por uma violência de algum tipo, sempre conte para alguém e fala para aquela pessoa fazer uma cartinha falando que você relatou aquilo, mesmo que você não procure a polícia na hora. Ela explica tudo sobre isso. Eu acho muito esclarecedora para as mulheres que vivem fora do Brasil. Ela fala da questão das provas, para sempre ter provas, a questão de você ir até o consulado, a importância de você ir até o consulado brasileiro, registrar seu filho como brasileiro, essas pequenas coisas que às vezes a gente está numa relação e a gente não tem noção, né, do que pode acontecer, como o seu caso com a Moara. Então é bom sempre a gente estar de olho. Peraí, só um minutinho, esse assunto foi debatido ontem na audiência pública que teve, que a Neide foi convidada a participar e participou, falou muito bem, só que tem um porém. No Brasil, como o caso da ela tem prova de tudo, denúncia, laudo, tudo. E o Brasil fez o quê? Ignorou e devolveu as meninas para um abusador. A Moara também. A Moara também. E não adianta nada. Se não tem prova, também não adianta nada. O Brasil manda de volta com a síndrome de vira-lata, porque a ACAF, a Autoridade Central do Brasil, defende os abusadores. Ainda fala que é para a gente não falar que a gente é sequestradora. E a gente é tratada aqui como o quê? Na Suíça eu sou tratada como uma sequestradora, como uma bandida, como uma mulher perigosa. Eu vou falar o quê? Eles querem que eu fale o quê? Quer que eu sou tratada, botada no tapete vermelho para mim? Que eu sou tratada como a mãe da Moara? Não sou tratada aqui como a mãe da Moara, eu sou tratada aqui como uma sequestradora. Assim eu sou tratada aqui, entendeu? E a Moara também, eu levei várias provas para o Brasil. Tem a prova, tem o laudo psicológico, tem o Ministério Público, tudo que foi a favor da Moara continuar no Brasil. O juiz fez o quê? O juiz tinha certeza absoluta. O juiz tinha certeza clara que se a Moara voltasse, ela ia passar por tudo que está lá no artigo 13b de Haia, que foi baseado, que a psicólogo se baseou aí no laudo psicológico, que Moara não poderia voltar, que é o 12 e o 13 da Convenção de Haia. E o juiz fez o quê? Ele tendo certeza, como ele pode botar a cabeça no travesseiro e dormir, vendo a situação, eu tenho certeza, não é possível que ele não está vendo o que está acontecendo com a situação da Moara. O mundo todo está sabendo, e vai saber muito mais, porque quando acabar esse processo eu tenho muito mais para falar, muita coisa que eu não posso. Quem está aí no Brasil, na situação que está, das filhas ter sido levada, ou o filho, quem está brigando sem estar dentro do país, ele pode falar muito mais. Quem não está no momento, num processo, que nem eu estou agora, ele pode falar muito mais. Eu não posso, eu tenho que ter esse respeito, eu tenho que ter essa coerência, que eu estou dentro de um processo, eu não posso falar tudo. Mas quando eu sair daqui, que eu vou sair daqui com minha filha, eu vou levar minha filha. Estamos na Suíça, eu vou levar minha filha para casa, porque é o desejo dela. E eu vou estar ao lado dela, lutando com ela.
ela já é uma mocinha, tem que ser respeitada. Ela pode escolher, ela tem direito de escolher. E ela está escolhendo não é agora, não. Ela escolhe desde bebezinha, desde criança. Ela escolhe com quem ela quer ficar. A justiça suíça sabe, o genitor sabe, a madrasta narcisista sabe, todos sabem, a Suíça inteira sabe. E agora quem vai saber é o mundo da situação. Moara nunca negou que quer viver comigo. Isso está claro nas documentações, por onde ela passa, por onde ela fala. Eu quero ir-me embora, eu quero viver com minha mãe, eu quero voltar para casa. A minha pátria é o Brasil, sabe? Minha filha defende o Brasil com unhas e dentes. E o Brasil fez o quê? Esse juiz fez o quê? Ele tendo certeza, estava claro, ele pediu um laudo psicológico. E ele mentiu na audiência, na última ata da audiência, ele mentiu falando que o Ministério Público era contra. O Ministério Público sendo a favor da Moara continuar no Brasil. Só para as pessoas entenderem o processo. Vocês ficam 4 anos no Brasil, o pai na Suíça dá entrada pela chama Haia, ele ganha a guarda da criança, é isso? Não, a Convenção de Haia, através do juiz federal, né, porque é um âmbito federal, foi discutido no Tribunal Brasileiro, no TRF1 do Maranhão. O senhor excelentíssimo, meretíssimo, Clodomir Sebastião Reis. Clodomir Sebastião Reis, do Tribunal Regional Federal 1 de São Luís do Maranhão, manda repatriar a Moara depois de 4 anos, contra laudo psicológico, contra o Ministério Público, mente na sentença dizendo que o Ministério Público era a favor da repatriação, manda a Moara embora com a roupa do corpo dopada, enfiada num avião, contra a vontade dela. A senhora... Eu esqueci o nome inteiro dela, mas a psicóloga, que se diz psicóloga, mas Maria Raimunda Araújo Oliveira. Maria Raimunda Araújo Oliveira. E assistente social Talice Oliveira Machado. Essas duas, elas eram as únicas que poderiam reverter a situação. Elas fizeram um parecer ridículo, nojento, de meia folha, que a paciente é a Moara, e elas falam mal da Neide, dizendo que a Neide tem que rever o seu comportamento em relação à Moara, que a Moara estava vivendo em situação de fuga. Onde elas viram isso? Onde elas viram casa fixa no Brasil? Tem viatura da Polícia Federal armados com a arma exposta para pegar a filha e a mãe, como se fossem 2 criminosas. Um policial ameaçando a Neide porque ela estava chorando. Se você ficar chorando, você vai presa. Cala a boca, ele falava, cala a boca. Mandando a Neide calar a boca. Que comportamento é esse? Porque duvido que esse Zé Mané aí vai falar com o traficante, vai falar com bandido mesmo assim, se ele não afina. Agora, com uma mulher e uma criança, ele faz esse tipo de coisa. Nunca esqueço disso. Doparam a Moara para pôr no avião. Arrancaram o pássaro dela, o Farofa, que vivia grudado nela. Eu fui buscar o Farofa na Polícia Federal no dia depois da repatriação. Com a roupa do corpo, ela descreve depois que ela quase morreu de frio. Dentro do avião. Com chinelo, vestidinho. Isso ele soube fazer. Ele, no tribunal, quando a gente chegou lá, eu não faço parte do processo, eu nem entrei. Depois ele mandou me chamar, querendo me convencer a induzir a Neide a Moara aí para a Suíça, de boa. Batia no meu ombro, esse senhor Clodomir. Valentino, vai para a Suíça, lá você vai ganhar dinheiro. Quem é que está pensando em dinheiro? Sou eu? Falei, eu não quero saber de dinheiro. Se você quer perguntar, por que você não pergunta para a Moara? Moara já tem mais de 12 anos. Ele negou ao Moara, rasgou também o Estatuto da Criança e do Adolescente, rasgou a Constituição Federal, que diz que você não pode colocar um brasileiro em condições... tem tudo o direito da dignidade humana. Passou por cima, rasgou tudo o juiz. Elas viviam sem dignidade, a Neide sem dignidade nenhuma, sem poder conviver com a filha, sendo massacrada naquele país, nesse país aí, na Suíça, que nem está agora. Que a situação não está muito diferente, não. Não está diferente, não. E agora? Quem que se responsabiliza? Aí essa metade da sentença foi cumprida, e a outra metade que ele coloca lá, que a Neide teria assistência jurídica e psicológica, a Neide e a Moara, garantida pelo governo brasileiro, está escrito
respeita o governo brasileiro. Cadê? Não sei de onde ele tirou isso, esse juiz. Ontem falou que faz e acontece. Nós mandamos e-mail para ele em junho de 2022 pedindo, cobrando que a sentença fosse cumprida na íntegra, que essas garantias fossem dadas. Né? Me respondeu o e-mail? Até hoje nunca responderam. Mais de um ano. A CAF nunca respondeu nenhum e-mail. Vem falar que a gente que nós não é para usar essa palavra, que nós somos sequestradora, mas a gente não quer usar essa palavra, a gente não somos sequestradora. A justiça que usa isso, que nós somos sequestradora. Que eu estou respondendo um processo aqui, não é de boa mãe, não. Estou respondendo um processo de sequestradora aqui na Suíça. Eu estou sendo processada aqui como sequestradora. Moara volta para a Suíça, a Moara volta para a Suíça, você fica no Brasil e você decide para a Suíça lutar pela guarda da sua filha. Não, eu já tinha decidido. Eu nunca pensei diferente. Nunca passou pela minha cabeça. Onde minha filha estiver, eu vou estar junto dela, seja onde for, seja o tempo que for, para mim não importa. Eu nunca pensei diferente. Tiraram a minha filha, eu não vi imediato, porque eu passei mal, eu tive que ir para o hospital, eu fiquei muito mal. Então, isso foi de imediato, quando eu soube que o juiz tinha determinado que minha filha ia voltar, porque ele não me falou imediato. A gente teve uma reunião quando pegaram a gente, que trouxeram para o tribunal. Isso a gente ficou à noite, até umas 12 horas da noite, aí com o juiz, que nem o Valentim estava falando, ele querendo induzir a gente a vir. Então, daí foi numa sexta-feira, a Moarinha, quando encontraram a gente, o Valentim estava fazendo um trabalho em Barreirinhas, e então a gente estava aí hospedado no hotel, ele ia tocar, e no outro dia a gente ia voltar. E então, aí a gente já foi cercado por 6 carros da Polícia Federal, tudo armado. E daí a gente já foi separada aí. Isso foi em 2022 que Sim. A Moara volta para a Suíça e 2022, desde então... dia 13 de junho de 2022. Então, na sexta-feira, numa sexta-feira, a gente pegava a gente, levaram para aí. Isso é tão cruel, sabe? É tão difícil falar disso. Então, eles trouxeram a gente para São Luís, ficamos aí até as 12 horas da noite, e daí separaram eu e a Moarinha, e falaram, não deixaram dar tchau, não falaram nada. Gente, de uma crueldade, meu Deus do céu. Então, o juiz falou para mim, o juiz Clodomir, que a Moara ia ficar com o pai, com o genitor, né? Sendo que fazia mais de 4 anos que Moara não tinha nenhum contato com esse cidadão. E jogaram a minha filha na mão do genitor, cruelmente, sabe? Tiraram de mim. Então, Moara ficou com esse genitor, disse que ia pro hotel, isso o juiz falou para mim e para o Valentim, acho que o Valentim estava presente nesse momento, que na segunda-feira a gente ia ver a Moara, ia decidir na segunda-feira. A gente ia ver a Moara. Eu perguntei para ele 2 vezes, 3 vezes. Vou ver minha filha na segunda-feira, vou ver ela na segunda-feira. Ela vem com o genitor e a gente vai decidir aqui, fazer a reunião e decidir. Mentira, juiz mentiroso. Ele mentiu. Eu fui para a reunião ansiosa, perguntando: cadê minha filha? Eu quero ver minha filha. Só estava o genitor e um monte de polícia federal lá no tribunal, fazendo teatro. Eles tudo fazendo um teatro horrível. Um teatro com uma mãe e com uma filha. Um teatro sujo, nojento. Eu tenho certeza que esse cidadão, que se diz juiz, não é possível, que ele não tenha um coração. Será que ele consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir? Ele conheceu a minha filha. Ele viu a minha filha. Ele viu quando ele ligou para o genitor. Ele estava conversando, Moara Alegre, conversando comigo e com ele, no escritório dele, lá no tribunal, e ele viu quando ele ligou para o genitor, e o genitor foi falar com o Moara, e o Moara se escondeu debaixo da mesa. Ele sabia. Esses 4 anos que vocês ficaram, ela tinha contato com o pai? Não tinha, porque o juiz mesmo pediu que a gente cancelasse o contato nesse período da perícia. Enquanto fosse feita a perícia, porque ocorreu esse fato da Moara se esconder debaixo da mesa do juiz umas duas vezes. O juiz achou estranho, por isso ele solicitou de ofício uma perícia psicológica e suspendeu o contato da Moara com o genitor até que terminasse essa perícia, que demorou aproximadamente 1 ano para ser feita, porque foram contatos telefônicos, tudo, falou com a Moara sozinha, Moara com a Neide sozinha, com o genitor, tentou contato com o genitor, com a Moara lá, e ela nunca quis.
A única coisa que tem no laudo é que ela ficou olhando lá uma foto que ele tinha colocado lá de uma velhinha, que era aniversário dela, ela só olhou tudo, mas ela nunca quis falar com ele. Ela não A ia. psicóloga Essa provou. psicóloga orientou a Neide a não forçar a Moara a fazer contato com o genitor, que tinha que ser uma coisa espontânea dela, partir dela, porque ela estava completamente traumatizada. Se você lê o laudo psicológico, você fica de cabelo em pé. Como é que esse Tem juiz tudo teve no coragem? laudo. E depois, nós até conversamos com ela e ela começou a ter contato com ele. Mas aí, se a gente ficar contando tudo isso agora, vai ficar muito longo, né? Então, mas ela teve alguns contatos com ele, mas ele traiu a Moara. Contra a Traiu vontade dela, assim mesmo, contra a vontade dela. A gente provou fazer isso para o processo de Aya, né, tivesse um para tentar pouco fazer um acordo coerência. também. E ela se reaproximar dele, conversar com ele, explicar que ela não queria voltar, que ela já era grande, que ela estava feliz ali. Convidamos ele para vir para o Brasil, ele falou que ia vir em outubro de 2021, sabe? Então, nós tentamos, mas a Moara nunca quis falar com ele, e Nunca até quis. hoje ela não quer falar com ele. Aí eu Certo. me juntava a ela, às vezes mandava, vamos mandar um emoji aqui, olha isso, vamos mandar um coraçãozinho para ele, para ver, sabe? Tudo eu fiz isso para a situação, para que ele, o genitor, entendesse que a Moara já era uma moça, já era uma adolescente e que ela não queria que ele entendesse isso. Mas é assim, né? É sem amor, porque isso não é amor para mim, sem respeito, porque quem tem respeito seja coerente e respeite e aceite a situação, principalmente agora que a Moarinha é uma mocinha, já vai fazer 14 anos, e se fosse ao contrário, eu seria muito, muito coerente e respeitaria os desejos de Moara. Isso eu quero deixar claro. E eu estou aqui hoje porque a minha filha precisa de mim, me pede socorro, e que ela quer viver, não é da agora, desde bebezinha, desde quando nasceu, sempre foi muito, muito, muito grudadinha em mim, foi eu que ela sempre deixou claro com que ela queria viver, não só no Brasil, não só agora, como antes, aqui na Suíça também, isso foi sempre claro. A documentação que eu tenho, que eu entrei quando ela tinha uns 6 anos de idade, com pedido que diminuísse as visitas para o genitor, lá também está claro. Por isso que ele se juntou ao Estado suíço, se juntou com professores, se juntou com assistente social. Tudo isso foi para cobrir os desejos de Moara, alegando que Moara era pequena, não podia falar, que isso era a mãe, era, sabe? Tirando a Moara de mim sempre, mas ele sabe disso. Ele tem Em outras certeza palavras, absoluta. alegou alienação parental, que é o caso. Quer falar que eu vejo muitos comentários aí na internet que falam essa lei de alienação parental só existe no Brasil, em outros países Não. já foi. É mentira, eles colocam outro nome. Na Suíça chama conflito de lealdade. Neide, Vejo. me fala uma coisa. Você está aí na Suíça, você tem contato com a Moara? A gente teve contato 1 ano, foi quando a gente chegou aqui, o Valente, visitas monitoradas, que era 2 horas, de 15 em 15 dias, visitas muito cruéis, muito sofridas, muito mesmo. E agora está com 4 visitas que eu teve, sem monitoração, com uma vendo ela o dia todo, duas vendo ela o dia todo, que foi uma com o Valentino, depois o Valentino foi pro Brasil, outra eu sozinha, e 2 agora, 2 ou 3, ela dormindo, né, Valente? Uma coisa assim, ela dormindo um dia comigo, é muito estressante, é muito corrido, é muito dolorido, é muito sofrido, porque a gente tem, sabe, encontro e ao mesmo tempo a gente já está pensando na despedida, e a última foi a final de semana passado, e agora eu não sei o que vai acontecer, da agora para frente. Não sei se ainda vou ter visita, não sei como é que eu vou olhar ela, não sei o que vai acontecer. E o processo aí na Suíça está rodando, está rolando o processo. Está rolando o processo. Tem muita coisa que a gente não pode falar, o processo é segredo de justiça, esse negócio de segredo de justiça muitas vezes protege o algoz, digamos assim, mas é bom nós não falarmos para que não prejudique o andamento do processo, mas está na fase final. A audiência de conciliação já foi feita em junho, agora vai estar para marcar a audiência principal, que chama, onde conciliação que não foi comigo, né? Essa conciliação foi entre o genitor e a juíza. Eu quero salientar que a Moara tem direito de falar, ela fala e ninguém ouve. Exatamente. Ela fala, está claro que ela fala, está claro os pedidos dela, os desejos dela, mas ninguém ouve, né? Isso é o triste. O que nós postamos na internet, tudo isso e muito mais, todas as autoridades suíças têm conhecimento e não fazem nada, se fazem de surdo.
E quando a gente manda alguma coisa que a gente já mandou, eles falam assim: ah, eu já tenho isso, você já me mandou. Eu gostaria de agradecer de verdade por vocês compartilharem a história de vocês. Se você que está assistindo ou ouvindo a gente pelas outras plataformas de podcast quiserem ajudar a Neide, aqui eu vou deixar aqui na descrição e aqui também uma forma de dar um suporte para a Neide. Neide, Valentino, muito obrigada. Eu quero agradecer ao espaço, Karen, muito obrigado pelo espaço. É um trabalho muito bonito que você está fazendo, dando voz a essas mães. Tem muitas por aí que ficam caladas com certos medos, eu entendo, mas a gente tem que abrir a boca, porque o silêncio protege os criminosos. Eu vou abrir a boca agora, não paro mais. Então tem que falar sim o que acontece, expor. As redes sociais servem para isso também, para que todos saibam o que acontece. Não vou generalizar, é claro, todo mundo tem sua história, mas isso não é um caso isolado. Isso é comum até demais. Tem que ter voz e você abriu espaço para nós. Muito obrigado. E quiser colaborar, a Karen vai deixar os links aí, tanto de colaborar dentro do Brasil como fora do Brasil. E não é só ajudar a Neide, não, é ajudar a Moara. Eu vou dizer uma frase que foi proibida de ser dita nas ligações, que esse advogado, escritório, que vai aparecer o nome deles mais para frente, que eles mandaram a carta de falar, mas eu falo, faço questão, eu falo. O amor vencerá. Obrigada a todos. Breve, eu tenho muita certeza que nós vamos estar aqui nós três falando, dando outra entrevista para você, juntinho da Moarinha, ela também contando um pouquinho dessa situação, porque já é uma moça, né? Merece também ter esse espaço aberto para ela falar da situação dela, que eu acho que isso é muito importante para alertar outras jovens, outras crianças, outros adolescentes. Eu creio muito nisso, que isso é muito importante, e Moara, ela vai ficar muito feliz em poder ajudar outras pessoas, como ela está sendo ajudada e acolhida agora pelo Brasil, não só pelo Brasil, mas tem pessoas no mundo todo. Então, gratidão eterna. Muito obrigado, Karen, por esse espaço. Desejo a gente ter mais na frente, com mais esclarecimento, mais claro, para quem não entendeu aí, que a gente pulou muitas coisas, mas infelizmente agora a gente não poderia abrir a bocona, estamos abrindo em outra parte, mas nessa parte da Suíça a gente está com um pouco cuidado, tá bom? Obrigado. Obrigada a você que ficou com a gente e é isso. Tchau.